Bom dia a todos, sou o Dr. Thierry Delmont, da UFMS, e hoje vou apresentar um projeto inovador que une ciência, tecnologia e cultura popular. O aplicativo, que é um dicionário ou guia digital da avifauna pantaneira desenvolvido para dispositivos móveis. Este projeto foi desenvolvido em colaboração com a FACOM e a FALC da UFMS, como apoio da CAPES, representando uma convergência única entre conhecimento científico e saber tradicionais dos pantaneiros. Nosso aplicativo apresenta características únicas e completamente bilíngue, funcionando em português e francês, e opera offline para uso em campo no Pantanal. Foi desenvolvido com uma abordagem lexicográfica e terminográfica rigorosa, integrando conhecimento científico e saberes tradicionais. Trabalhamos em colaboração com a equipe de alunos da FACOM e membros do Clube de Observador de Avis de Campo Grande, garantindo uma perspectiva multidisciplinar que enriquece o conteúdo e a usabilidade da ferramenta. O Pantanal é uma das melhores planícies alagáveis do planeta, com biodiversidade extraordinária que abriga 617 espécies de aves catalogadas. No entanto, enfrentamos desafios significativos: a vastidão do território, a sazonalidade das inundações e principalmente a escassez de ferramentas tecnológicas integradoras. É exatamente essa lacuna que nosso projeto se propõe a preencher, criando ponte entre a riqueza natural do Pantanal e as necessidades práticas de observadores de aves, pesquisadores e entusiastas da natureza. Apresentamos o aplicativo Avis do Pantanal, ferramenta digital inovadora que democratiza o acesso ao conhecimento ornitológico. O design intuitivo e a identidade visual clara facilitam a navegação e a identificação das espécies em campo. Cada verbete contém informações completas e organizadas: foto de alta qualidade para a identificação, nome vernacular em português do Brasil, conforme ao RBO, informações gramaticais detalhadas, nome científico atualizado, variantes regionais documentadas, taxonomia completa, definições precisas, como etimologia, informações enciclopédicas abrangentes e distribuição espaço-temporal, como mapas interativos. Como podemos ver no exemplo da Piava Caiana, todas essas informações estão estruturadas de forma clara e acessível. O diferencial está na integração dos saberes tradicionais. Documentamos lendas e crenças populares pantaneiras, informações sobre o uso cultural das aves, curiosidades sobre comportamento, criando essa conexão única entre conhecimento científico e tradicional. Esta abordagem preserva simultaneamente a biodiversidade e o patrimônio linguístico regional. Cada espécie possui mapas coopléticos detalhados mostrando distribuição nas sub-regiões pantaneiras, informações sobre habitats preferencial, rotas migratórias, quando aplicável, e dados completos de sazonalidade. Esta funcionalidade é fundamental para pesquisadores e observadores que precisam de informações precisas sobre onde e quando encontrar cada espécie. A interface foi desenvolvida para ser intuitiva e amigável. Incluímos guia completo do observador com orientações sobre equipamentos, técnicas de observação, etiqueta em campo e contribuições para a conservação. Há também uma secção dedicada com orientações para fotografiar, recomendações de ângulos ideais e situações a evitar, especialmente útil para iniciantes. A tela principal oferece navegação simplificada, com acesso rápido às espécies mais comuns, últimas observações registradas e secções educativas.
interfaz permite que tanto especialistas quanto iniciantes naveguem facilmente pelo conteúdo. Os elementos visuais são organizados para facilitar a identificação rápida das espécies em campo. O guia do observador é uma sessão educativa completa que inclui introdução à observação de aves, equipamentos recomendados, técnicas para observação eficientes, etiqueta e boas práticas em campo, além de orientações sobre como contribuir para a conservação. Esta seção é fundamental para formar novos observadores e melhorar as práticas existentes. O sistema permite alternância fluida entre português e francês, com tradução completa de todo o conteúdo, mantendo consistência terminológica. Isso facilita o acesso por pesquisadores e turistas estrangeiros, promovendo a cooperação científica internacional. Esta funcionalidade é especialmente importante para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável na região. O sistema de busca é avançado, com filtros por nome vernacular, variante, popular, nome científico, ordem e família. Esta ferramenta permite que usuários com diferentes níveis de conhecimento encontrem rapidamente as espécies que procuram. A busca é otimizada para funcionamento offline, garantindo eficiência mesmo em campo. Oferecemos múltiplas opções de ordenação, classificação taxonômica, organização alfabética, agrupamento por habitats, permitindo personalização da experiência do usuário conforme suas necessidades específicas. Esta flexibilidade atende tanto pesquisador quanto observador casuais. O verbete completo apresenta cada espécie de forma abrangente. Foto destacada para identificação, nome comum e científico, informação taxonômica organizada, variantes regionais documentadas e ícone de áudio para vocalização. O exemplo do urubu-rei mostra como as informações etimológicas e taxonômicas são apresentadas de forma clara e educativa. A agenda de eventos integrada mantém um calendário de atividades de observação, encontros dos clubes de observação e expedições programadas, palestras e workshops, fortalecendo a integração com a comunidade de observadores. Esta funcionalidade promove a participação ativa na conservação e pesquisa ornitológica. O sistema inclui representação visual das áreas de ocorrência, georreferenciamento de avistamentos, mapas interativos, links para recursos externos e possibilidades de contribuição colaborativa de dados. Esta funcionalidade é essencial para pesquisas científicas e monitoramento da biodiversidade. Nossa metodologia foi rigorosamente planejada. Realizamos extração sistemática de dados taxonômicos, levantamento do corpus oral com pantaneiros das 11 sub-regiões, compilação do corpus fotográfico de alta qualidade, elaboração de mapas coropléticos e documentação detalhada das variantes linguísticas regionais. As entrevistas com informantes locais foram fundamentais para capturar o conhecimento tradicional e garantir a autenticidade das informações culturais. O desenvolvimento tecnológico inclui características técnicas específicas, banco de dados local para funcionamento offline, sistema de alternância entre português e francês, integração com API de GPS para georreferenciamento, compressão eficiente de imagem, desenvolvimento colaborativo com metodologia ágil e testes extensivos de usabilidade. Esta abordagem técnica garante performance e confiabilidade em condições de campo. Em conclusão, o aplicativo representa uma convergência inovadora entre ciência, tecnologia e cultura,
conseguimos criar ferramenta que preserve simultaneamente a biodiversidade e o patrimônio linguístico, democratizando o conhecimento ornitológico.